Olha aí, meu amigo, as expectativas em relação à economia norte-americana continuam tortuosas, por assim dizer. É claro que há muita especulação no ar, ninguém sabe para onde que a coisa vai caminhar. Tem muita gente prevendo uma recessão completa, uma quebradeira total, o apocalipse, uma hecatombe econômica. Tem gente, por outro lado, que diz que o Donald Trump está acertando tudo, está 100%, está metendo bronca, Estados Unidos vão voar e etc. Eu não sou nenhuma coisa, nem outra, nem um extremo, nem outro. Acho que a verdade está em algum ponto nesse meio aí. Tendendo mais para qual lado? Não sei. A verdade é que muitas análises tendem sim para um lado mais negativo. E aqui tem uma avaliação feita pela senhora Adriana Kugler, que é diretora do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e a previsão dela é a seguinte: a economia dos Estados Unidos vai desacelerar e a inflação vai aumentar, que é a tão temida reduflação, aquele problema de economia patinando, não sai do lugar, mas a inflação ainda assim corrói o poder de compra dos americanos, faz todo mundo, no fim das contas, ficar mais pobre. Vamos então conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, essa senhora que falou num evento que estava acontecendo lá na Irlanda, um evento promovido pelo Banco Central lá da Irlanda. Lembrando, ela é diretora do Fed, o Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos. Ela afirmou o seguinte, que ok, as informações econômicas mais recentes mostram sim que a economia dos Estados Unidos é bem resiliente, até questões relacionadas ao emprego, por exemplo. Porém, a expectativa dela é que sim, a economia desacelere em não muito tempo, em decorrência de que, obviamente, da guerra tarifária que está sendo imposta pelo Donald Trump. Ninguém também sabe para onde que vai essa história, se vai acontecer algo de fato. Parece que foi fechado um acordo com a China, que seria aí o grande alvo do governo Donald Trump nessa história. Ninguém sabe se é só bravata, se é só pressão e as coisas vão permanecer como eram antes. Tá tudo muito instável, mas é justamente essa instabilidade, essa incerteza que acaba dando a garantia de que a economia vai sofrer alguma coisa sim. Nada faz uma economia crescer mais no longo prazo do que estabilidade. Estabilidade política, estabilidade tributária, estabilidade geopolítica, enfim, tudo. Quanto mais estabilidade você tiver em um país, em determinada região, mais facilmente os negócios vão se desenvolver ali. Por isso que o Brasil é uma porcaria. Ninguém consegue prosperar nesse país. Por quê? Porque é uma instabilidade completa. Você não sabe para onde que as coisas vão caminhar. Você não sabe se daqui a 20 anos nós vamos ter a mesma Constituição, se nós vamos ter o mesmo modelo tributário, se vamos ter o mesmo modelo trabalhista. Ninguém tem certeza de nada nesse país. Então, a senhora que Adriana Kugler falou que a política monetária está funcionando bem ali, claro que ela vai puxar a sardinha para o lado dela ali e tudo mais, só que realmente o grande problema é a elevada incerteza. Olha aqui, exatamente o que eu falei. E o principal efeito dessas tarifas é um choque negativo na oferta, porque sim, quem paga tarifas, meu amigo, é o povo do país que está impondo essas tarifas. Essa é a grande verdade. Então, ela afirma que as tarifas que foram anunciadas recentemente estão bem acima dos níveis observados nas décadas anteriores e, se essas tarifas permanecerem significativamente mais altas do que no início do ano, ou seja, antes do Trump assumir o mandato, porque ele entrou em 20 de janeiro, então os efeitos econômicos provavelmente vão ser mais intensos. Inflação mais alta e crescimento mais lento, a chamada, a temida, a não desejada reduflação. Então, logo de cara, no curto prazo, o que a Adriana Kugler coloca é o seguinte: o custo de importação, quem diria, vai elevar o preço dos bens de consumo e dos insumos para produção. Então, principalmente essa parte aqui dos insumos da produção é bastante problemático porque é muito recorrente.
Os bens de consumo, ok, não tem a frequência ali, na média geral, sempre tem entrada desses itens nos Estados Unidos, mas empresa por empresa não é tão recorrente assim. Agora, os insumos é o tempo todo, estoques, matéria-prima, né? Isso aí é o tempo todo que chega lá nos Estados Unidos, itens fundamentais para tocar a indústria do país. O que acontece a partir daí? Você tem, de fato, aqui, né? E para os bens de consumo também, para o povo de maneira geral, é um problema. As pessoas vão ter que pagar mais caro pelos mesmos itens. O que isso causa? A renda real diminui. Ela pontua isso aqui, porque a renda real não é o valor do seu salário no contra-cheque. A renda real é quanto que você consegue comprar com isso. Se tudo começa a ficar mais caro por causa de tarifas, volto a dizer, quem paga as tarifas é o povo do país que as impõe. Se tudo começa a ficar mais caro por causa de tarifas elevadas por questões políticas, então o povo vai comprar menos, vai conseguir comprar menos, vai ficar mais pobre na prática. E as despesas das empresas vão subir, porque os insumos para a produção estão mais caros, vão ficar mais caros com mais tarifas, com a recorrência de tarifas, e aí é claro que isso vai ter que ser repassado para o consumidor final em algum ponto. As empresas vão ter que arcar com esse custo, vão ter que reprocessar os seus preços finais para alocar esse novo custo, essas novas despesas. Isso vai fazer com que o preço ao consumidor final fique ainda maior. E aí você já sabe onde que essa história vai dar, né? E aí, olha só, os consumidores vão comprar menos por causa disso, a renda deles está caindo. Por causa dessa compra menor, as empresas vão fabricar menos, vão demandar menos insumos, então é a economia entrando num período ali de desaceleração de fato. Todo mundo parando de gastar, todo mundo parando de produzir nessa história. Então, isso aqui, ela pontua, vai causar um crescimento menor com uma inflação mais alta, o que é meio que um contrassenso em situações normais. Se a economia está decrescendo, na verdade, a tendência é que você tenha queda de preços, ou preços subindo muito pouco, porque aí a demanda não está aquecida, né? Olha só, a demanda está diminuindo, era para o preço cair, mas não é assim que funciona numa economia que está sendo fortemente distorcida pela máquina estatal. E aí, no fim das contas, pode haver também um efeito significativo sobre a produtividade. Se a indústria norte-americana está funcionando menos, produzindo menos, está desacelerando, a tendência é que ela invista menos em inovação e comece a ficar para trás de outros países que vão continuar comercializando aí de maneiras normais, continuar com o seu volume de vendas, continuar com o seu crescimento econômico típico padrão. Isso aqui tem grandes chances de ferrar a indústria norte-americana, ao contrário do que o Donald Trump tem propagado, que ele está salvando a indústria e o país vai ser grande de novo e aquela coisa. Não há fortes indícios de que isso vai acontecer, não. E aí, é claro, né, a expectativa de inflação tem aumentado diante desse cenário de incerteza como um todo, e aí talvez o Fed tenha que entrar aumentando ainda mais a taxa de juros. Está mantendo, por enquanto, essa taxa. Eu fiz um vídeo recente falando que há um risco sério de China e Estados Unidos terem que aumentar a taxa de juros por causa do excesso de dívida. Se isso acontecer, uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos, aí que a economia vai se ferrar. De fato, as empresas já com problemas, com custos elevados, não vão conseguir se financiar, se capitalizar se for o caso, e aí, meu amigo, aí o que é uma reduflação pode virar uma verdadeira recessão, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.